Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade ao estudo da Lei do Retorno, essa playlist aí que vem trazendo pra gente, né? Muita coisa aí sobre a Lei de Causa e Efeito, né? Iniciamos essa playlist no vídeo anterior e agora vamos para o segundo vídeo. A Lei do Retorno na Umbanda, na visão umbandista, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, já vou direto ao ponto para a gente não perder muito tempo, tá? Hoje a gente vai falar, né, principalmente do que vem aí nas obras, né, que foram codificadas por Allan Kardec. Mas em primeiro lugar nós vamos falar do Livro dos Espíritos, né, que é um livro que traz aí pra gente a notícia, né, do plano espiritual, né, e atrás desse livro vieram aí muitos outros, né. Eu digo notícia, né, entre aspas, né, mas a comunicação do plano espiritual aí nos revelando, né, o que acontece depois que existe a morte do corpo físico, né, que o espírito é eterno. Então vamos lá. É o seguinte, vamos lá. É importante a gente definir, né, primeiro aí no meio do contexto todo, para entender a lei de causa e efeito, é importante a gente definir o que seria uma expiação, tá? Então, a gente vai começar por aí. Expiação, castigo e punição, né? Termos que várias vezes aparecerão, né, no decorrer de várias transcrições, várias coisas que a gente vai estar estudando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, expiação. Expiação está escrito lá no dicionário. Substantivo feminino, né? Ato ou efeito de expiar, cumprimento da pena ou castigo que se reputa equivalente à culpa ou delito, tá? Sacrifício expiatório, penitência. Ponto. Então aí a gente já definiu o que seria uma expiação, né? Então, mediante a lei de causa e efeito, a gente vai ver que vai se precisar expiar, né, todos os nossos débitos, né, os nossos delitos. Então, assim, tomando do sentido de cumprimento da pena ou castigo, fica bem claro que algo de equivocado se fez antes. Se assim for e cremos que seja, então, aí a punição, por conta disso a punição. Entenderemos como sendo a aplicação da lei da causa e efeito, de causa e efeito, né? Então, a gente consegue entender que tudo que acontece numa expiação, né, é por consequência de algo praticado em vidas pretéritas, em vidas passadas, tá? E aí, então, vamos mais à frente aí. Aí a gente resume, dizendo que a expiação, o castigo ou a punição são termos que dizem respeito ao bem que a justiça divina faz a nosso favor. Caso contrário, não iríamos evoluir para atingir a meta que Deus traçou para todos nós seres humanos. Portanto, uma visão que a nega demonstra a falta de compreensão do amor de Deus, né? Então, assim, Deus não nos amaria se Ele permitisse que a gente ficasse errando direto e estagnado ali, parado, né? Não seria um Deus justo e bom, né? Então, assim, para cada um, segundo as suas obras, né? Cada um de nós vai passar por aquilo de acordo com aquilo que cometeu, tá? Então, vamos lá, vamos começar a falar da lista, né, do que a gente vai estar estudando aqui, que primeiro é o Livro dos Espíritos. Então, na introdução, né, do Livro dos Espíritos, no item 4, os Espíritos perguntam assim, Allan Kardec pergunta para os Espíritos, desculpa, gente, os Espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Essa é uma resposta.
tá? Essa não foi nem a pergunta, não. Essa foi já direto a resposta que os espíritos deram, né? Para a pergunta lá que Allan Kardec fez, tá? Então, Allan Kardec, né? Na introdução do Livro dos Espíritos, escreve assim, né? Que os espíritos ditaram para ele. Item 6, tá? Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral, tá? Então, só vou dando aí as respostas dos espíritos, tá? Quem quiser saber direitinho, né? Aí é só ir no Livro dos Espíritos e seguir aí os itens que eu vou estar citando, tá bom? Para poder ver a pergunta lá de Allan Kardec, tá? Então, vamos lá, na questão 113. Os espíritos puros comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliando-os na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens, né? Então, assim, espíritos de luz, né, que estivessem totalmente ali, direto com a gente, né, é pretensão nossa achar que seria assim um espírito iluminado, puro, estar ali diretamente ali com a gente. A não ser assim, uma condição de uma missão grandiosíssima, como a missão de Mestre Jesus, né, nosso irmão aí, que trouxe tanto ensinamento para a gente através do cristianismo, tá? Então, assim, a gente já percebe aqui, né, o diferencial. Espíritos puros já passaram por todos os processos que estamos passando e evoluíram, né? E a gente vai vendo aí na Umbanda pretos velhos, caboclos, né? Que muitos aí de algumas religiões dizem ser espíritos atrasados, né? Vamos falar a verdade, alguns dizem que são espíritos atrasados. Alguns desses espíritos já não precisavam nem estar encarnando aqui no planeta Terra, de tamanha luz que possuem, por tanto trabalho que já realizaram no bem, né? Porém, ainda preferem estar aqui militando, trabalhando na bandeira de Pai Oxalá, né, através da Umbanda, para praticar a caridade, para auxiliar, para nos guiar, nos orientar rumo à nossa evolução, para que a gente aprenda, né, a passar pelas coisas na vida com mais fé, com mais força, com mais garra, com mais confiança em Deus nosso Pai e os sagrados orixás, né? Então, eles sim conseguem, né, muito ter a inspiração desses espíritos puros, né? A inspiração de nosso Mestre Jesus. Então, a gente precisa tirar da mente, né, essa ideia de que espírito que milita, né, na Umbanda como um preto velho, como um Exu, né? Às vezes um Exu, ele tá ali, mas ele tá representando uma falange, né? E tá trazendo aí muita luz para um terreiro, auxiliando os Exus de trabalho, né? Que trabalham através da sua falange. Então existem vários, mas vários preconceitos aí espalhados pela Umbanda. Desculpem, gente, mas eu tô com uma crise de sinusite começando, então vai ter hora que eu vou dar um pause para poder parar, para poder dar uma espirrada, tá? Tô tomando medicação, mas custa, né, a fazer efeito rápido. Então, tem muito preconceito aí na Umbanda. Tem gente que acha que Exu, gente dentro da Umbanda, acha que Exu é o diabo,
né? Gente que acha que Exu não consegue nem falar o nome de Deus, né? Mas eles são, sim, os executores de karma, né? Karma no sentido da lei de causa e efeito, né? Porque, como eu disse para vocês, eu não gosto muito de usar o karma, né, dentro da Umbanda, mas no sentido de lei de causa e efeito, né? Porque eles recebem, né, essa ordem, trabalham através da lei, entende? Então, Ogum, Megê, né, Yansan de Bale, que trabalha muito ali dentro do cemitério, vem trazendo aí toda essa ordenação para eles através da lei aí, para que eles possam trabalhar e executar a lei de causa e efeito, né? Então, vamos aí aprender isso e tirar o preconceito da cabeça, você que é umbandista, né? Então, Exu fala em Deus, Pombagira fala em Deus, sim. Eles falam porque eles trabalham para a lei divina, né? São policiais do astral, né? Eles comandam aí legiões para impedir que espíritos zombeteiros, espíritos perturbadores, espíritos trevosos invadam aí a crosta terrestre e façam aí muito mais processos obsessivos do que eles já estão fazendo, né? Então eles guardam, né, as entradas aí, né, as saídas de lá do plano astral inferior para que esses espíritos não venham para cá. E aqueles que são permitidos vir estão trabalhando pela lei e nem sabem, né? Dá uma olhada lá no livro, O Guardião da Sétima Passagem e O Diálogo com o Executor. 2 livros que a gente já estudou completos, tá? Não perde não, dá uma olhada lá. Então vamos lá. Agora, tem uma pergunta sim daqui de Allan Kardec, tá? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí os espíritos respondem. Isso tá lá na questão 132, tá? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns a expiação para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então todas as dificuldades, né? Então a gente percebe aí o quanto que é importante a gente não reclamar, sabe, gente? Quando a gente se deparar com as dificuldades no mundo. Porque a gente já praticou muita coisa errada em outras vidas, né? Então, nessa vida a gente vem com uma dificuldade grande porque a gente precisa passar. Mas não é necessário passar com dor espiritual ao ponto de virar isso sofrimento, né? Mas a dor que agradece pela oportunidade de expiar algo que já fez errado em vida e com isso continuar seu processo evolutivo, né? Agora, quando você reclama, quando você maldiz a Deus, aos orixás, aos guias espirituais, você não está evoluindo, não. Você está sofrendo por opção. E aí o sofrimento, ele acaba fazendo com que você perca o equilíbrio e você acabe agindo de formas que não são legais, tá? Então reflete aí um pouco sobre isso, tá? Aí tem uma outra pergunta, na questão 167, qual a finalidade da reencarnação? Aí os espíritos respondem, expiação, melhoramento, progresso da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Nossa Senhora, né? Aonde que estaria a justiça? Se deixasse com que a gente fizesse coisa errada e nunca tivesse aí uma seta, uma flecha de Pai Oxóssi indicando o caminho correto que a gente deveria ir, né? Então vamos agora na questão 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Essa vai ser a última questão, tá, gente? Por hoje, para esse vídeo não ficar muito grande como ficou os outros, tá? É o de Encruzilhada e o primeiro aí da Lei do Retorno. Foram 3 livros, foram 3 vídeos enormes, né? Eu fui falando e quando o vídeo já estava enorme. Então, vamos lá, repetindo.
Questão 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de existência precedente interrompida, antes do término devido, e sua morte quase sempre provação ou expiação para os pais. Mas isso não é via de regra, tá? Não é via de regra. Nada é linear. Então, nem sempre aquilo que acontece com o espírito acontece com o outro, né? Isso daqui quase sempre, olha, foi dito aqui, tá? Então, o que significa esse quase sempre? A maioria das vezes, né? Porque foi interrompida numa encarnação, né? Eu estou lendo, não, eu já li, já terminei. Terminei de ler um livro em que mostrava ali, né, que era necessário um espírito ele estar encarnado até uma certa idade, né, para que ele trouxesse uma missão. Era uma missão para ele guiar alguém, entendeu? E não tinha aquele objetivo pura e simplesmente de punir, né? Mas já vi outro livro que eu li que sim, a pessoa que era mãe desse espírito ali, né, que foi um espírito em outra vida que aprontou muito, muito, então precisava por uma expiação perder a filha ali, né? Então não é regra, pode acontecer de um jeito com um espírito e de outro jeito com outro espírito, né? Mas de qualquer forma, a gente tem que orar e tem que pedir a Deus que traga a bênção para esse espírito que desencarnou, né? Que ele tenha cumprido a missão dele aqui na Terra, que tenha auxiliado quem auxiliou, né? Que consiga dar prosseguimento ao seu processo evolutivo, né? Isso é que é o importante. Então, gente, a gente falou um pouquinho aí sobre expiação, o porquê da lei de causa e efeito atuar, né? Como que ela atua na nossa vida, né? E dá pra gente parar para pensar o que está acontecendo na vida hoje, por quê, né? Que a gente se indagar, com certeza a gente vai chegar aí numa resolução. Ou a gente já fez coisa errada nessa vida, ou fez em vidas passadas, né? E aí é por isso que eu gosto muito da doutrina espírita explicando o plano espiritual. Porque ela traz de uma forma bem profunda, né, a explicação de que a gente precisa entender que essa vida não é a única que vivemos. Já vivemos outras encarnações, outras vidas, e é justamente por isso que estamos aqui, né? É justamente por isso que trabalhamos na Umbanda. É justamente por isso que pra gente é benéfico praticar a caridade, tá bom? Então é isso, gente. Por hoje é só. Falamos um pouquinho aí sobre expiação, sobre prova, né? E vamos dar continuidade no próximo vídeo. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe. Axé.